Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso terceiro dia de leitura da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. E que maravilha, sexta-feira, chegamos ao finalzinho da semana de bênção. Espero que você tenha passado uma semana de vitórias. E se passou semanas de lutas, tenha certeza que o Senhor está com você, porque Ele fez uma promessa. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Então, a gente precisa enxergar o Senhor no meio das adversidades. Vamos fazer nossa leitura. Pega a sua Bíblia e pega papel. Vou estar fazendo uma oração rapidinho. Paizinho, obrigada, Jesus. Obrigada por mais essa semana, Deus, que está finalizando. Obrigada, Senhor amado, pelo teu cuidado. Obrigada pelas tuas providências. Obrigada pelo teu agir, e eu sou grata pela tua palavra. Sou grata, Deus, pela Bíblia que está aqui nas nossas mãos, Deus, tão acessível. Muito obrigada, Jesus. Vamos então à leitura? Ontem a gente leu até o versículo 11, e aí Paulo repreende, aqueles falsos mestres, que queriam mostrar que sabiam muito, mas a verdade é que eles não entendiam de nada. Então, hoje a gente vai falar a partir do versículo 12, que é um testemunho que Paulo conta. Então, olha só, na minha Bíblia está o título, A Eficácia da Graça de Deus. Então, abre aí a sua Bíblia, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele já começa agradecendo. Que diferença do Paulo de ontem para hoje, né? Engraçado porque antes, não, quando eles escreviam carta não tem capítulo. Se você já escreveu uma carta, você já deve ter visto. Vocês não tinham assim um capítulo, um versículo. Então, quando a Bíblia foi escrita no original, não tinha capítulo, não tinha versículo. Os tradutores fizeram isso para ficar mais fácil para a gente poder localizar. E glória a Deus por esse entendimento que eles tiveram, que fica muito mais fácil. Então, olha aqui o versículo 12, o que diz? Eu sou grato com aquele que me fortalece. Então, ele diz assim, quem me fortalece é o Senhor. Quem me fortalece é Deus. Quem me dá força para eu prosseguir, para eu caminhar, é o Senhor. Engraçado ele falar isso, quem me fortalece é o Senhor, porque um pouco nos versículos anteriores, ele está falando sobre o peso que a lei traz, e que traz para os religiosos, E aí, agora ele está dizendo, eu sou grato porque quem me fortalece não é a lei, não são as regras. O que me liberta, o que me fortalece, não é eu cumpri tudo, estou fazendo tudo certinho. Não é isso que me fortalece. Porque senão seria muito fácil para a gente, ia ser muito cômodo, é só fazer, é só cumprir as regras, tá tudo bem. Mas ele diz, não, quem me fortalece é o Senhor Jesus, não são as leis. E eu sou grato a Ele. Aí olha só o que ele diz, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Gente, quem nos justifica, quem olha para nós e diz assim, esse é bom para o meu ministério, é o Senhor. Não foi a gente que escolheu ele. Que incrível isso. Foi ele que nos escolheu. Meu Deus, toda vez que eu me lembro disso, sabe o que eu imagino? Eu imagino uma multidão assim, sabe? Quando você vê uma multidão, é difícil achar uma pessoa, Mas eu imagino assim, o mundo inteiro reunido e Deus, no meio daquela multidão, me acha, te acha. E ele fala assim, eu quero aquele, mas qual foi o método que o Senhor me escolheu? Porque eu não sou mais bonita, eu não sou mais rica, eu não sou mais influente.
Ai, meu Deus, que Deus maravilhoso! E ele que nos escolheu, ele que nos considerou fiel. Aí o nosso coração de verdade enche de gratidão, fala: Senhor, quem sou eu para o Senhor me escolher? E designou para o ministério a mim. Olha o que ele está dizendo no versículo 13. É forte o versículo 13. A mim, que em tempos passados foi um blasfemo. Ai, gente, foi mesmo. Se a gente lê lá em Atos, Paulo foi um perseguidor da igreja. Gente, imagina o quanto ele não deve ter xingado Jesus. Eu fico imaginando que Paulo ouviu falar de Jesus, eu tô imaginando, tá, gente? Que Paulo ouviu falar de Jesus quando Jesus ainda estava vivo e no seu ministério. Porque Paulo, ele era um fariseu. Pode ser que ele não era daquela região, mas a fama de Jesus se espalhou. Então, provavelmente, vamos imaginar que Paulo ouviu falar de um homem que estava pregando, que estava dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias, e estava ressuscitando mortos e curando enfermos. Eu imagino até que Paulo era um daqueles, não aquele que estava ali no meio, mas um daqueles que pensavam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Vai saber se não. Dizer assim, não, isso daí é só magia, daí é truque, que esse homem está fazendo aí é truque, que era isso que eles falavam, os incrédulos. Então, olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor. Ai, irmãos, dizem que quando Paulo, alguns acreditam que quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, era essa dor de ter matado alguns irmãos. Alguns estudiosos acreditam que era um remorso que ele tinha de ter ferido alguns irmãos, a que agora ele considerava irmãos, né? Então, ele foi um perseguidor da igreja, insolente, sabe? Se achava muito com toda a sua sabedoria. Por isso que ele repreende com muita veemência esses falsos mestres que ficam querendo ensinar coisas cansativas que não levam a nada. Porque a graça do Senhor alcançou a vida dele. Contudo, o Senhor Jesus concedeu misericórdia para ele, porquanto ele fez o que ele fez mediante a ignorância, e olha só de novo, a incredulidade. Uma coisa, gente, que não agrada ao Senhor, é a incredulidade, é não crer que ele é capaz. Sabe, quando você se preocupa, quando você fica ansioso, você está dizendo para Deus que Deus não é capaz de resolver o seu problema. Quando você diz assim, ai, o que vai ser do meu amanhã, o que vai ser, vai faltar, vai acabar, o que a gente vai fazer? Você está dizendo, oh Deus, então, é que o Senhor não pode. É que o Senhor não é capaz. É que o Senhor não conhece a minha história. Por isso que a ansiedade desagrada ao Senhor, porque a ansiedade é não crer que Ele é capaz, que Ele é Deus de providência. Mas isso foi quando Paulo ele era ignorante. De novo, como no primeiro dia, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Busque conhecer ao Senhor para que você não padeça. Deixa eu correr. E a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim. Ai, gente, meu Deus. Gente, não é uma gota de graça. Não é um pouquinho, um copinho de água sobre a sua cabeça de graça. Não, gente, é uma enchente de graça sobre a nossa vida. É uma cachoeira de graça. Não sei se você já teve essa experiência de estar numa cachoeira assim. Dependendo do lugar, você nem consegue ficar porque dói a cabeça de tanta água ali. Não dá conta de ficar ali.
mas a graça do Senhor é essa enchente, esse transbordo de graça sobre a sua vida. Pelo amor de Deus, para de ficar se sentindo culpado. Você era ignorante, agora você conhece a palavra. A graça dele foi transbordada na sua vida. Aceita, recebe, pega, agarra com todas as tuas forças a graça do Senhor. Com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha que interessante isso. A fé e o amor. Ah, gente, não vou falar isso não, porque... Mas olha só, a fé e o amor que há em Cristo, o Senhor crê em nós. Olha que tá aqui, ó, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vou até ler a notinha de rodapé aqui, ó. Paulo é uma demonstração evidente do amor e misericórdia de Deus, que pode transformar o mais vil dos homens num santo para a sua glória. Então, não tá falando da fé aqui e o amor que é em Jesus, mas a fé e amor. Eu acredito, que eu não ia falar, mas eu vou falar, mas eu acredito que a fé nasce no coração de Deus. Por isso que ele fala, tenham fé, creiam. Mas olha só, Paulo é verdadeiramente essa demonstração, o homem mais vil, o homem mais pecador. A graça é para todos, para todo aquele que nele crê. Ah, o que eu tenho que fazer? Nada. É só crer. Você crê, depois você voluntariamente vai querer fazer qualquer coisa por esse Deus tão amoroso. Versículo 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha só. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez, não importa o tamanho da sua dívida, não importa. Ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Todos. Ah, mas né, a gente olha, infelizmente tem o pedófilo. Cristo veio para salvá-lo. O corrupto, Cristo veio para ele também. O assassino, Cristo veio para ele também. Imagina, todos esses pecados. Ele carregou toda essa culpa, toda a culpa desse pecado ele levou nos seus ombros. Naquela cruz, ele pegou todos esses pecados, os mais sujos pecados, os mais ocultos, os mais envergonhosos, e ele colocou nos seus ombros e falou, essa culpa aqui é minha agora. Por isso que se você mente, não minta mais, porque ele levou esse pecado. Se você não ama seu irmão, pare com isso, comece a amar até o seu inimigo. Se você é ladrão, pare de roubar agora, porque ele já levou esse pecado, essa culpa ele já pagou. Pare com isso agora. Pare com as antigas práticas. Ele já sofreu por esse pecado. E olha o que Paulo diz. Dos quais eu sou o pior. Gente, não, para aí. Não, Paulo, você está falando daquele antigo Paulo, aquele Paulo que era blasfemo, daquele Paulo que era perseguidor, insolente. O Senhor está falando desse Paulo, não é? Ele está dizendo, não, ele fala no presente, ó, dos quais eu sou o pior, eu ainda sou o pior. Mas Paulo, você já salvou, você já evangelizou para um continente. Paulo, você já sofreu naufrágios, você já quase morreu por várias vezes. Paulo, você está preso. Eu sou o pior. Ele
não diz assim, eu era o pior, não. Ele tá falando, eu sou o pior, continuo sendo o pior. Gente, pelo amor de Deus. Eu vi até um pastor falando esses dias, dando esse exemplo de Paulo, porque Paulo, quando começa o ministério dele, ele fala assim que ele é o menor dos apóstolos. Aí depois ele escreve uma outra carta, e nessa carta ele fala assim, não, eu sou o pior dos santos. E aqui é o ápice da maturidade de Paulo. Ele diz, não, dos pecadores, eu sou o pior. Sabe, gente, às vezes falta isso pra gente. A gente reconhecer o quanto a gente é ruim. Sabe, eu vejo muitas pessoas frustradas porque elas falam isso, saindo da boca delas. Eu sou muito boa, por que eu sofro tanto? Na verdade, a gente tem que olhar para Paulo. A gente tem que dizer, na verdade, eu sou muito ruim. Que eu tô passando, por tanto que eu sou ruim, ainda é pouco. Por isso que muita gente se frustra. Porque acha que é bom demais. E ninguém é melhor do que ninguém. No sábado nós sofremos um acidente de carro. E me veio rapidamente, assim, uma fração de segundos, esse questionamento. Deus, por que comigo? Mas na hora o Espírito Santo já me falou, por que não com você? Por que todo mundo sofre acidente aí, infelizmente até com vítimas fatais? Você só estragou seu carro, por que não com você? Eu não sou melhor do que ninguém. E graças a Deus pelo livramento dele, saímos bem, andando, graças a Deus, todo mundo bem. Foi só um prejuízo material. Ele olha essa declaração, dos pecadores eu sou o pior. Todavia, por este motivo mesmo que me foi concedida a misericórdia, para que em mim, de novo, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Gente, não tem como. Não tem como ler isso sem chorar. Não tem como, não tem como. Porque ele me concedeu misericórdia para mostrar o quê? Que até o pior dos pecadores é derramado uma graça. Até o pior dos pecadores, como eu. Cristo permitiu isso, olha só. Ele me concedeu essa graça para demonstrar a sua grandeza da sua paciência e me tornou um modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Deus me usou de exemplo, como um modelo para dizer: todo mundo tem a chance de receber essa graça e de ser transformado. Ai, que coisa linda! Aí ele faz aqui uma adoração no versículo 17. Portanto, ai, gente, ao Rei eterno, porque é para a vida eterna, imortal, o homem morre, o homem dia após dia vai se deteriorando, vai se desgastando, não todo dia, né, mas passa alguns meses, você olha no espelho e você percebe uma ruguinha, que não usando filtro, viu, mas você percebe umas marquinhas assim, você percebe que você tá envelhecendo. Mas ele não, ele é imortal, ele não envelhece, ele não muda. Invisível, a gente não pode ver. Em João 3 ele fala, né? O vento, a gente ouve a voz, a gente sente, mas a gente não pode ver o vento. Mas você sabe quando teve uma ventania num lugar, você vê as folhas caídas no chão, você vê que aconteceu alguma coisa ali. Opa! Ele é invisível, mas ele é de verdade, ele existe, ele não é fruto de uma imaginação de um povo doido que está perdendo tempo, não. O mundo está enganado, porque ele é Deus único, não tem outro igual a ele, não tem. O mundo corre, o mundo
busca um monte de coisa, busca fonte em um monte de coisa, em estátua, em que não pode andar, não pode ouvir, não pode nem se proteger a si mesmo, que dirá cuidar de alguém. Ele é o Deus único. Sejam a honra, sejam a glória, pelos séculos dos séculos. E ele termina com amém. Ai, Jesus, nós declaramos, Senhor, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam a honra, a glória pelos séculos dos séculos, que toda língua declare que só o Senhor é Deus, que todo joelho se dobre e diga que só o Senhor é Deus. Aleluia. Fique com essa palavra nesse dia. Que Deus abençoe sua vida.